Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast da Juki Catani, Sociedade de Advogados. E hoje a gente está aqui com a doutora Paola e a doutora Mônica para falar um pouquinho pra gente sobre os casos e as maiores dúvidas que a gente tem no escritório acerca do direito imobiliário e dos casos extrajudiciais. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite, gente. Um prazer também estar aqui também. Então, gente, eu separei algumas perguntas aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre contratos de locação, sobre locação de salas, sublocações. E a primeira pergunta é a seguinte: quando a gente tem um contrato de locação na nossa clínica, e eu não quero comprar um imóvel, mas eu também não quero sair porque eu fiz muitos investimentos. Então, em resumo, a gente tem muitos casos no escritório onde as pessoas alugam salas que estão vazias e dentro dessas salas elas fazem grandes investimentos na sala. E depois, na hora de sair, elas não querem sair pela quantidade de benfeitorias que foram realizadas naquele local, né? Isso. E aí ela tem que tomar alguns cuidados. O primeiro deles é observar se no contrato de locação dela vai indenizar essas benfeitorias, né? Tem contratos que não indenizam e tem contratos que indenizam. Então, se você gastou com aquele imóvel, você tem que estar vendo se você vai ter esse retorno. Ou pedir autorização expressa para o locador, né? Para ver se ele vai te indenizar disso ou não. E sempre observar o que está em contrato antes de fazer qualquer reforma, quebrar qualquer parede, né? Outro ponto interessante seria, se você não tem interesse em comprar, mas você não quer sair do imóvel durante o tempo que está previsto ali, tem que ter o contrato com um prazo determinado, tem que estar constando a cláusula de vigência no contrato e esse contrato tem que ser registrado em cartório para tornar ele com conhecimento público. A pessoa que vai comprar esse imóvel vai saber que tem um contrato com prazo determinado e ela vai ter que respeitar esse contrato. Sem isso, você vai ser obrigado a sair. Se ele te notificar para sair em 90 dias, você vai ter que sair do imóvel e muitas vezes você vai perder todo o seu investimento. Certo. Eu vi recentemente um caso onde um cliente nosso, ele teve esse problema, inclusive, ele ficou preocupado porque o proprietário do imóvel estava vendendo o imóvel. Então, ele, obviamente, notificou o locatário perguntando se ele tinha interesse em comprar, porque, claro, a gente sabe, né, que tem o direito de preferência. No caso dele, não existia a cláusula de alienação, onde eu acredito que na lei de locações exista um artigo que fale sobre essa obrigação. Sim. Não, sobre a necessidade de estar previsto em contrato a questão da alienação. Isso, é a cláusula de vigência, que a gente falou agora há pouco. Ah, entendi. Então tem que cumprir os 3 requisitos. Exato. Eles são cumulados. E essa cláusula de vigência é o que exatamente? Só pra gente explicar pro pessoal. Ela tem que estar constando que no momento em que há essa venda, o comprador ele vai ter que respeitar esse tempo. Ou seja, ele vai ter o direito da compra, mas ele vai ter que, por exemplo, o locatário tá ali e ainda falta meio ano. Então, para ele ter essa posse, né, ele já tem a propriedade, mas ele ainda não tá usufruindo desse bem. Ela vai ter que esperar passar esses 6 meses para daí poder utilizar, vender ou fazer o que ele bem entende no imóvel. Então, o proprietário, ele pode, a qualquer momento, pedir pro locatário sair, mesmo que durante a vigência do contrato, antes de encerrar o prazo? Se ele cumprir com esses requisitos, ter um contrato por prazo determinado, ter a cláusula de vigência constando o contrato, os requisitos do contrato, e registrar esse contrato em cartório, ele não pode pedir. Agora, não cumpriu esses requisitos, o comprador ele vai poder notificar a pessoa para se desocupar em 90 dias. Aí você tem que tirar tudo, o seu ponto comercial, todo o seu investimento ali, seus móveis, em 90 dias e sair. E é importante que exista essa cláusula de vigência, porque a cláusula de vigência ela não é uma regra. Então, ou se ela não estiver ali, vai ser o caso de sair em 90 dias. Perfeito. Outra coisa que eu já ouvi falar também sobre essas locações comerciais é sobre a pessoa não pagar durante um período o valor da locação para poder investir no imóvel e daí todas essas benfeitorias se incorporarem no imóvel. Isso é possível? É chamada locação build to suit. É um tipo de locação que existe, né? Mas não é muito usado ainda porque essa locação se torna um pouco mais cara e ela tem um prazo muito maior. O mínimo é 10 anos. Então, tem algumas regras específicas. Por exemplo, ter autorização do marido, da esposa, para fazer esse tipo de locação, que são locações longas.
E o locador, ele adapta o imóvel, o espaço, de acordo com aquilo que você precisa. Então, ele vai fazer o investimento e esse investimento vai ser diluído no seu aluguel. Ah, sim, legal. E outra pergunta que muitos dos locatários também têm é se eles podem sublocar salas. Porque o que acontece? Muitas vezes essa clínica, ela abre a clínica e dentro da própria clínica existem várias pequenas salas que eles gostariam de, para, né, facilitar os custos, as despesas, sublocar para outros profissionais da área também. Isso é possível? É possível se o contrato originário tiver a previsão de que ele pode sublocar. Essa questão é bem interessante, que a gente tem bastante casos no escritório. A pessoa aluga um espaço grande, dentro desse espaço tem salas sobrando e a pessoa quer alugar, sublocar. Diferentemente de um contrato de coworking, normalmente essa alocação de coworking já prevê essa autorização. Mas nos contratos mais simples, é comum constar que não pode sublocar, né? Então, se você vai construir uma clínica, vai investir nessa clínica e você pensa em um dia sublocar esse espaço, tem que ver isso com o proprietário antes de alugar. Perfeito. Tem que prestar atenção se de fato não existe essa cláusula de proibição de sublocar, né? Isso. Senão depois você pode ter problema lá na frente. O locador pode cobrar multas, pode pedir para você sair, você vai ser despejado. Show. E quando a gente aluga essa sala, de quem que fica a responsabilidade pelo alvará de funcionamento? Quando a gente, independente do que for abrir ali, né, naquela sala. O alvará sempre vai ser de responsabilidade do locatário, porque só você, como locatário, sabe as suas atividades, o que você vai exercer ali dentro. Então, é sua responsabilidade verificar isso. Mas você tem que também observar se aquele imóvel tem condições suficientes para você ter esse alvará, Sim. né? Fazer uma análise prévia, né? Isso. Tem algumas legislações que exigem número X de banheiro. Uhum. Nas classes médicas, tem que ter um elevador. Se tiver um andar, um segundo andar, tem que ter um elevador. Então, não pode ser só escada. Então, todas essas medidas sanitárias têm que ser observadas antes de fazer essa locação. Então, é muito importante fazer uma consulta prévia nesses casos. Show. Eu já ouvi falar que a própria prefeitura, claro, dependendo da cidade, acredito eu, que existem esse tipo de consulta, onde você pode pedir para que o fiscal vá na clínica verificar o que vai ser preciso fazer ali de acordo com as atividades que você vai realizar, né? Isso, na própria vigilância sanitária você consegue fazer essa consulta também. Legal. Então seria muito interessante que tu conseguisse falar com o proprietário, né, antes, pedindo autorização para que antes de alugar você possa fazer a consulta, né? Isso. Recentemente a gente fez um contrato essa semana que tinha uma cláusula constando lá que era a responsabilidade da locadora. Constou isso expressamente no contrato. Tem como prever isso, então? Isso. Aí a locadora, nossa cliente, ficou desesperada. Mas e se eu não conseguir tirar esse alvará e eu não vou ter o dinheiro de volta? Daí, não, foi orientada ela a fazer essa consulta prévia, então eles deixaram suspenso o contrato até ela ter essa resposta, né? Então, sempre tem em mente que você, como locatário, que conhece o seu negócio, você que vai ter que tirar os seus alvarás e documentos necessários para poder trabalhar. Legal. Essa questão de constar em cláusulas, principalmente quando é uma coisa inversa do que está na lei, ela é muito interessante, porque não é regra, não é que o contrato tem que sempre ser dessa forma, né? Isso se enquadra também para IPTU, por exemplo. Quando consta de que o locatário vai ser responsável, vai estar por conta do locador, né? Porque fica flexível muitas vezes. Inclusive, essa é uma grande dúvida, geralmente, das pessoas, né? Sim. De quem cabe o IPTU, quem que tem que pagar o IPTU, né? Então, tá. Bom, pensando também nessa questão do alvará, me veio uma coisa na cabeça. Quando a gente pensa em sublocar as salas dentro de um imóvel já alocado, claro, dependendo da autorização do proprietário ou não, essa sala sublocada também vai ter um alvará específico ou vai ser um alvará para a clínica inteira? Ela também depende da atividade que você vai realizar ali dentro. Pode ser o mesmo alvará, né? Se você não realizar uma atividade diferente, ou vai precisar de um alvará específico para aquilo. Por exemplo, se a clínica é uma clínica multidisciplinar, realiza atividade de estética, e eu vou sublocar uma sala para um dentista que também faz atividade de harmonização orofacial, o dentista específico vai precisar de um alvará para atividade odontológica, que é totalmente diferente
do alvará do KNAI de estética. Sim. Ou da biomedicina, da farmácia estética, são outros KNAIs. Então, ele vai precisar de um KNAI específico para ele realizar a atividade dele. Que pode ser um consultório odontológico, não uma clínica odontológica. Isso. O consultório odontológico, a permissão é que seja no máximo um dentista ou pode ter mais de um num consultório odontológico? Eu não sei essa resposta. Tu sabe? O quê? Responde. É um. Mas ok. Vamos lá. O que deve ter no contrato de compra e venda de um imóvel? São que vocês vários... entendem como essenciais. São vários requisitos que a gente tem que se preocupar. O primeiro é você analisar a matrícula atualizada desse imóvel. Você tem que ir lá no cartório, pedir a matrícula atualizada e verificar se tem alguma pendência ali. Se a pessoa que está te vendendo é a mesma que consta como proprietário, né? Se esse imóvel não tem nenhuma penhora, uma ação judicial envolvendo. E depois a gente vai passar para as partes extrajudiciais, que é verificar se a pessoa é casada ou não. Nesse ponto é importante também constar no contrato se ela tem uma união estável. Então, para os corretores de imóveis é importante ele ficar investigando se a pessoa tem ou não uma união estável, porque lá na frente, se essa pessoa busca na justiça um reconhecimento de união estável e vem um divórcio, ela vai ter direito à metade daquele apartamento que ela vendeu para você. E você não estava nem sabendo disso. Então, isso é um detalhe bem importante que a gente sempre tem que prestar atenção. Aí, a forma de pagamento, os valores tem que estar certinho. A data da posse, que é uma coisa que normalmente vem omissa no contrato. Então, é muito importante estabelecer a data que vai ser feita a posse. Porque é a partir da posse que surgem os direitos em cima daquele imóvel de quem está comprando, né? Antes da posse, você consegue discutir bastante coisa na justiça. Após a posse, não. Então, é um dado que tem que ter nos contratos. Tô pensando, o que mais dá para acrescentar? A questão da união estável é importante porque, por exemplo, teve um casal que não foi trazido de uma forma formal, entra a regra da comunhão parcial, né? Por isso que seria metade. Mas se tivesse formalizado, poderia haver ainda algum momento que fosse comunhão, separação total de bens, né? Sim. É importante também a questão da multa, né? Descumpriu o contrato, não pagou. Eu vou pagar, tem que constar, vai pagar uma multa ou vai devolver o dinheiro ou devolver o imóvel? Então, isso é muito bom observar que também vem bastante contrato sem a previsão da multa. Outra coisa também que veio na minha cabeça agora é para quem deve pagar o imposto na compra e venda de um imóvel. Existe uma regra em lei ou isso pode estar previsto no contrato? Qual o imposto da compra? Transmissão. De transmissão. É ele? É o comprador. O comprador. Sim, porque o imóvel está sendo transmitido para você. O vendedor já pagou uma vez esse imposto. Então, quando ele comprou esse imóvel, ele pagou esse imposto uma vez. Então, a pessoa que está comprando agora vai ser responsável por pagar esse imposto. Entendi. Perfeito. E em quanto tempo a gente pode ser despejado de um imóvel quando a gente aluga? Essa questão é bastante... Um monte de gente pergunta, assim, né? É uma dúvida constante no WhatsApp. Atrasou, você tem que pagar. Se você não consegue pagar, você tem que avisar o proprietário. Olha, eu tive um problema. Sempre tentar resolver amigavelmente, porque a partir de 3 meses de aluguel atrasado, você pode ser despejado. Então, vai ter um processo na justiça. Então, além do aluguel que você não conseguiu pagar, você vai ter honorários, você vai ter custos processuais e isso aumenta a sua inadimplência e pode se tornar uma dívida impagável. Certo. Outra dúvida que eu tenho também é quando um casal ele se divorcia, é possível que esse imóvel seja colocado no nome do filho menor? É possível. O único problema é que ele não vai conseguir vender depois esse imóvel. Por exemplo, surge algum problema financeiro ali entre a esposa e o ex-marido e a mulher, precisam do dinheiro. Não tem como vender, só vai poder vender assim que o filho fizer 18 anos. Que interessante, isso já aconteceu na minha vida familiar. Mas no meu caso, eu lembro que os meus pais acabaram... Entrando com o alvará judicial. Não, no nosso caso foi assim, se você coloca, daí tu me responde se é verdade ou não, porque pode ser mentira também. A minha mãe, quando ela vendia e ela pretendia vender um imóvel que estava no nosso nome,
ela tinha que colocar outra coisa em cima. Então, Isso. outro imóvel no nosso nome pra substituir aquele que ela tá vendendo. Daí Isso, pode? Pode, mas aí vai ter que fazer igual por uma ação judicial, que se chama alvará judicial. Ah, tá. Nesse alvará, você tem que comprovar pro juiz que o menor não tá perdendo dinheiro. Olha, juiz, eu tô Entendi. comprando essa casa por esse apartamento. Esse apartamento tá custando X e vai valorizar mais. Então, a gente quer fazer essa troca. O menor vai continuar ganhando e vai continuar esse novo imóvel no seu nome, não no nome dos pais. Mas agora, vender para não ter nada em troca ou em valor menor do que vale, não pode. A não ser em casos específicos, doença, coisas assim específicas em lei. E depois que esse filho, ele vira maior de idade, o imóvel continua no nome do filho, daí vira do filho. Vida do filho, ele pode vender, fazer o que ele quiser. Usufruir, vender, alugar. Que interessante. O imóvel Ó, que mãe. Ó, mãe, ainda bem que eu sou uma ótima filha. Não vou te sacanear. Inclusive, ela me mandou um negócio pra assinar no cartório esses dias, que era lá, eu assumo que eu estou recebendo não sei quantos milhões, quase 2 milhões ali. Mãe, Quem dera. manda que o boleto do condomínio pra Maitê. O que eu vou fazer com o meu imposto de renda? Falando nisso, quando ela me mandou esse termo, eu fiquei pensando, mas gente, o que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer pra justiça, pro mundo que eu tô recebendo tanto Você dinheiro recebeu uma doação. É ela que tá se preocupando com o imposto de renda assim? dela. Graças a Deus. Você não se preocupa, você tá recebendo como doação. Você vai declarar que você tem esse bem, mas você não vai pagar imposto em cima disso. Ai, graças a Deus. Esses dias lá no escritório eu falei isso, daí alguém falou pra mim, a Hanna, que é a contadora, nossa contadora financeira lá do escritório, ela falou, tá, mas e o teu imposto de renda, minha filha? Nunca nem nunca nem fiz nada do imposto de renda. Não sei nem como é que Receita Federal faz. tá prestando atenção nesse podcast. Vai ter uma cartinha. Tá, gente, voltando aqui pro assunto das salas comerciais. Quando eu alugo uma sala comercial, de quem que é o ponto? Claro, a gente sabe que a sala, o imóvel é do proprietário. Mas de quem que é o ponto comercial? Esse ponto comercial, ele é construído pelo locatário. Ou seja, você fez uma boa estrutura, uma fachada bonita, você começou a tratar bem seus clientes, a sua clientela começou a aumentar, a sua localização é boa, então você virou uma referência. A partir disso, você fala que você tem um ponto comercial. Esse ponto comercial também pode ser vendido. Você pode sair, terminou sua locação, você quer trocar de imóvel, eu vou para um prédio, vou para outro lugar. Você pode tentar vender esse ponto comercial, a sua clientela, para o locador. E fazer um dinheiro com isso. É uma jogada de negócio também que pode ser pensada. Que é diferente do estabelecimento, né? O ponto e o estabelecimento são coisas diferentes. O ponto é o que veio através da construção do trabalho dele. O estabelecimento é o imóvel em si, sem nada de tudo que envolve ali. São os tijolos. É como mais ou menos o que acontece com as franquias. Quando a gente compra uma franquia, daí aquele ponto vira um ponto comercial da franquia, que já tem geralmente um nome. Por analogia, a gente consegue fazer mais ou menos isso, mas seria mais assim, é a referência mesmo. Você vende a sua referência, a sua clientela toda. Porque a franquia não necessariamente está num local físico, né? Ali é um ponto mesmo. Qual que é o valor que a gente tem que pagar pelo ITBI? Essa é uma discussão que teve recentemente uma decisão no STJ, né? A gente paga o ITBI de acordo com o que está na prefeitura. É decidido pela lei municipal como que você paga isso. Era, né? Hoje, o STJ decidiu que o ITBI vai ser pago de acordo com o valor de mercado. Em muitas cidades, por exemplo, onde eu morava, Foz do Iguaçu, o ITBI era pelo valor que estava ali no IPTU, então era um valor mais baixo. Em Balneário Camboriú, existe uma comissão que avalia o imóvel. Essa comissão normalmente usa recortes dos jornais. Então, entende-se que o valor do mercado do imóvel é aquele valor que está no jornal. E nem sempre é assim, porque tem muitos recortes que tá ali à vontade do vendedor em receber. Eu coloquei que vale 2 milhões minha casa porque eu quero 2 milhões. Mas não quer dizer que vale 2 milhões. Pode ser que vale 750 mil. Então, hoje é bem discutível isso. E normalmente o que está em contrato é considerado o valor de mercado. Então, se o seu contrato consta que a sua casa vale 750, você vai pagar uma porcentagem de ITBI em cima disso e não sobre o valor que a prefeitura avaliar. E antigamente,
as pessoas não podiam muito discutir isso, porque se eu fosse discutir o valor, a minha venda ficava parada até terminar essa impugnação de valor de TBI, e aí não saía nada do lugar, ninguém recebia dinheiro, ficava lá travado, e muitas vezes você perde uma grande oportunidade na venda. E aí hoje não, hoje é os órgãos municipais que têm que lutar para provar que a gente está errado, entende? Eles que vão mostrar que a gente está fazendo um valor fora de mercado, e eles têm 5 anos para fazer essa cobrança em cima da pessoa. Que legal. Então foi muito bom, assim, para nossa região. Sim. Essa alteração. Show de bola. Eu tava pensando aqui em toda aquela reforma que teve aqui em Balneário, que fizeram a nova rua ali, subindo pro shopping, sabe? Sim. Tiveram muitos imóveis que foram desapropriados ali naquela região, né? Vocês podem explicar pra mim como é que funciona essa desapropriação? Se ela é obrigatória, como é que funciona? Ela é obrigatória. Se o órgão público entende que ela é uma benfeitoria necessária, desapropriação necessária, você vai ser desapropriado, mas você vai ser indenizado. Sim. Né? Aí a prefeitura vai fazer uma avaliação sobre o seu imóvel e vai te pagar. Você pode não concordar com esse valor e estar apresentando as medidas judiciais necessárias para impugnar esse valor. Que legal. Existe um prazo máximo para um contrato de locação? Ou a gente pode colocar o prazo que a gente quiser? Hoje em dia, a doutora Paula vai explicar melhor essa parte, mas tudo que for combinado, tudo que está em contrato vale. Se você combinou que 2 mais 2 é 5, vai ser 5. No contrato, assinou, reconheceu firma ou está assinado por 2 testemunhas, é o que está ali, vai valer. Então, assim, não existe um prazo certo. Nas locações com prazo maiores de 10 anos, você tem que ter autorização da esposa ou do marido. Fora isso, não tem um prazo limite máximo. Tem algumas regrinhas para imóvel comercial, para imóvel residencial, temporada, mas nada que não possa ser acordado entre as partes. Uma das premissas do contrato, quando é feito, principalmente esse contrato de locação, o contrato de compra e venda, é que ele seja bilateral. O que é o contrato bilateral? Ambas as partes vão estar discutindo sobre o que vai estar constando em cada cláusula. Não é eu coloco e você aceita, né? Que daí seria um contrato de adesão que já não tem nada a ver com o contrato bilateral. Essa questão... Pacta sunt servanda. O que foi combinado. Exato. É o que vai valer. E a questão dos 10 anos que foi falado, só tem uma exceção de que não teria a necessidade da assinatura do cônjuge ou do companheiro, que é caso eles estejam casados em separação total de bens. Só. Ah, sim. E existe a possibilidade a gente sabe, mas quais são os prejuízos da gente fazer um contrato de locação por prazo indeterminado? A forma de despejo vai ser mais difícil, né? E a rescisão também. Isso. Tem muitos requisitos para poder rescindir. Tem vários requisitos para você fazer um despejo, né? Existe o despejo por falta de pagamento, ok. Mas e se essa pessoa que tá ali por prazo indeterminado tá pagando certinho e você quer o imóvel de volta? Então, ainda mais se for uma locação comercial, você vai ter muita dificuldade, porque a outra pessoa vai comprovar que fez um ponto ali, um ponto comercial ali, que ela tá lucrando, que ela vai perder muito dinheiro se ela sair, e você vai ter que ter um justo motivo. Normalmente é para uso próprio. Saúde. Normalmente é para uso próprio, e aí você tem que ficar morando ali. Entende? E ela vai ficar pesquisando. Se ela perder o dinheiro, ela vai ficar pesquisando se você tá usando ou não o imóvel para uso próprio. Mas daí, se tu for pensar pelo lado do locatário, não é tão prejudicial, então? Pelo contrato indeterminado. Pelo locatário, não. Mas o locador, como um proprietário, ele vai ter bastante problema. Entendi. Então tá, gente, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma coisa pra acrescentar aí pra gente, se tiver algum caso interessante, engraçado que já aconteceu, seria bem legal pra compartilhar também. Não? Não me lembro agora. Teve um caso no escritório que é bacana falar. A pessoa comprou um apartamento, do jeito que tava na matrícula, ela pegou e fez a venda desse apartamento constando as mesmas condições que tava ali na matrícula. E aí, a outra pessoa que comprou, a última pessoa que comprou, entrou com uma ação na justiça dizendo que a metragem do apartamento estava diferente. E o que nesse ponto é interessante ressaltar?
Existem 2 tipos de compra quando você compra, faz um contrato de compra e venda. Ou você compra o imóvel do jeito que está, ou você compra pela metragem. Então, isso é um detalhe também importante de estar no contrato de compra e venda. Se você comprou um apartamento com 250 metros quadrados, você comprou pela metragem. Agora, se você comprou o apartamento com 2 quartos, 2 quartos, sala, banheiro, sem descrição das metragens, sem especificar que foi de acordo com a metragem, você vai aceitar ele. Se tiver na matrícula faltando 50 metros quadrados, não vai ter essa indenização. Nossa. E Então, aqui em Balneário, cada metro quadrado é um... A gente teve um caso de uma garagem. Ah, tá. Que o vendedor vendeu como garagem dupla, porque no entendimento dele ali, naquele lugar cabiam 2 carros. E na matrícula tinha uma metragem menor do que necessariamente caberia 2 carros. Então, a gente teve uma perícia, tudo. Ainda não saiu a sentença, mas a gente tá buscando êxito nessa demanda, em razão do tipo de contrato feito. Existe uma coisa que a gente chama também de vício oculto, né? Então, às vezes, a gente entra no imóvel, seja alocado ou comprado, e descobre defeitos no meio do caminho. O que a gente pode fazer quando a gente descobre um vício oculto? É possível a gente rescindir o contrato por conta desse vício até por justa causa? Sim, é possível essa rescisão, vai depender muito do vício, né, ali, da forma que se você tentou resolver do grau ou não. do vício, né? Normalmente, infiltrações, isso surgem depois de um tempo, né? Você tem que dar a oportunidade do locador resolver esse problema. Se ele se negar, você pode estar tentando buscar a rescisão contratual, sim. É importante frisar a questão do vício oculto, para nós é muito... simples, né? Mas seria, no caso, algo que não está aparente, algo que vai demandar de uma utilização daquilo para ver se vai apresentar problema ou não, né? Pode ser que apresente em um mês, pode ser que seja um ano, ou nunca apresente, né? E tá ali. E uma coisa importante que eu acho que a gente tem que falar também, eu já me metendo aqui como posição de advogada, porque às vezes a gente descobre que esse vício, na verdade, o proprietário ou o locador, ele sabia, né? Então, ele de má fé ocultou esse vício. O que eu acredito que seja ainda mais prejudicial para ele, até para gerar uma indenização maior. Em grandes casos, uma perícia consegue verificar se foi ocultado esse dano. Às vezes passou uma massa corrida, um cimentinho, daí ficou um tempinho a mais. Porque nos contratos vem lá escrito, você tem 10 dias após a posse para apontar os defeitos. Sim. Né? Senão depois vai ser por sua responsabilidade. Mas não é bem assim. O vício oculto demora um tempo para você descobrir e esses danos são indenizáveis. Inclusive, não dá pra gente acreditar 100% naquela vistoria do imóvel, né? Naquela primeira vistoria, até porque eles não analisam desde o início ou esses vícios ocultos que vão ser descobertos depois. Numa vistoria, um vício oculto não vai aparecer, né? É uma foto do estado atual do imóvel. Mas, mesmo assim, ressalto que é muito importante fazer a vistoria. Tem muita gente que não faz, né? Quando não tem esse laudo, eu falo pro cliente, entra filmando no imóvel, filma o detalhe da janela, o detalhe da porta, aquela rachadura, aquele trincado, e manda no WhatsApp do locador, olha, recebi o imóvel com essas condições, que já é uma prova para ele provar que na hora de devolver que tinha aquelas rachaduras, a pintura estava naquele estado. E que também você registrou isso e demonstrou pro proprietário e ele também não fez nada por isso. Isso. Uma prova, né? Tá, agora eu lembrei de uma coisa legal também. Legal não, chata, né? Porque eu tô num grupo de vizinhos, dos vizinhos do meu namorado. Não sei por que eu tô nesse grupo, porque a gente não tá casado ainda, né? Mas, tudo bem. Rola sempre uma brigaiada lá nesse grupo dos vizinhos, um reclama do outro, outro reclama do outro. E esses dias eles falaram uma coisa que eu fiquei pensando se isso era real, se isso era legal ou não. Eles estavam discutindo sobre a possibilidade do condomínio, em comum acordo, né? Como é que chama? Assembleia? Não, Convenção? Convenção do condomínio. Da possibilidade de prever ali na convenção do condomínio que não pode locação de temporada, porque aqui em Balneário a gente sabe que o que mais vende e gera lucro para quem tem imóveis que alugam não é o anual, é o de temporada, né? Sim, isso tem bastante discussão na jurisprudência, inclusive por causa do Airbnb. Tem bastante gente ganhando dinheiro com isso. E tem essa discussão ainda. Não tem um posicionamento majoritário,
né? Existem condomínios que estão colocando em convenção, fazem a eleição, a assembleia certinho e colocam por maioria dos votos que é proibido ou que é autorizado. E depois, na justiça, a pessoa que está alugando consegue derrubar, né? Inclusive, ao contrário, se a pessoa também pode perder. É muito subjetivo isso, ainda na jurisprudência. Do meu ponto de vista, né? Eu acho que é uma grande balela, porque, meu Deus, o imóvel é teu, o direito é teu de alugar anual ou por temporada. Claro que a gente tem que ver até onde isso está atingindo a liberdade, a individualidade dos outros condôminos, até a segurança. Eles falam muito sobre essa questão da segurança, né? De muita gente. O que mais pesa é isso. É a segurança, que ficam com medo, não conhece, às vezes... Você mora ali há muito tempo, às vezes você deixa uma porta aberta, você vai dormir, não tranca a porta, porque você já tem aquela segurança, você conhece seus vizinhos. Sim. A partir do momento que entra e sai de pessoas, você já fica mais com medo, receosa, às vezes tem filhos, fica preocupado. E tem a questão da perturbação do sossego também. A pessoa vem pra cá pra fazer festa, né? Aí, nesse caso, o proprietário do imóvel pode ser multado. Eu não vejo que isso seja um motivo pra impedir a locação, né? E outra coisa interessante também, que também rola nesse meu grupo aí de vizinhos, eles reclamam muito de barulho, de cachorro, de barulho. Outra coisa também interessante é sobre o cachorro. É possível a gente proibir que o proprietário tenha cachorro, animais de estimação no apartamento? Hoje já não é mais proibido, não pode mais, já saiu jurisprudência. Graças a Deus. Mas teve um momento aí atrás que teve... Sim, eu lembro. Teve uma decisão que não podia. Essa questão que estava sendo dita anteriormente sobre a convenção, sobre a impossibilidade de botar locações no Airbnb, etc. Exatamente, foi trazido bastante pontos diferentes de vizinho, de segurança e da propriedade em si. São vários conflitos que estão acontecendo, mas o direito à propriedade é o basilar, né? Exatamente, eu concordo contigo, Paula. Apesar de saber que são discussões passíveis de diversas interpretações, né? Mas o direito à propriedade eu também entendo como um direito maior do que todos esses. Por exemplo, no meu prédio, não tem portaria. A gente entra pela digital. Então, imagina você cadastrar uma digital para um cara que vai alugar ali temporariamente, vai passar um tempo, a digital dele ainda vai estar ali cadastrado, ele vai poder entrar e sair. Eu acho que tem que ter um regramento bem estabelecido de como isso vai funcionar, né? Bem específico. Especialmente essa questão da digital. Não pode ter só digital se o prédio também aluga para a temporada. Aí é pelo celular. Mesmo assim, a outra opção é pelo celular. Ah, tá. Daí mesmo assim... Mas não tem como colocar um prazo de validade? Justamente o prazo que essa pessoa vai ficar ali? Aí teria que ver com a equipe de segurança e confiar se a equipe de segurança fez aquele deslogamento. Sim. É toda uma responsabilidade, né? E do período que ia acontecer isso e do que precisa ser feito para continuar sendo seguro toda a moradia de todos os condomínios. E qual que é o limite que a gente tem para essa perturbação do sossego que a gente estava falando antes, né? Porque o vizinho, o cachorro late o dia inteiro. Porque o outro vizinho faz muito barulho à noite. Durante o dia a gente não tem essa limitação, né? O que tem de regra é que depois das 10 horas tem que respeitar a lei do silêncio, independentemente de convenção de condomínio ou não. E como é que é essa lei do silêncio? Porque eu sei que a gente tem aí um aparelhozinho que mede o quanto isso é ou não é de fato uma perturbação, né? E as pessoas acham que não, que só pelo fato de já passar das 10... O crime de perturbação de sossego é bem subjetivo. Não vai em todos os casos ir lá e medir se tá passando do som. Porque às vezes é uma conversa alta, é uma pessoa pulando em cima do seu apartamento, um cachorro latindo. Então, não tem como a polícia ter todo esse equipamento em todo momento ir lá medir esse som. É bem subjetivo. A pessoa está se sentindo incomodada, ela tem que comprovar essa perturbação. Normalmente, nessas questões, entra muito o regimento interno, onde está constando a conduta de cada condômino, o que deve ser feito, né? Porque entra muito o direito de vizinhança, de bom senso, de tratamento, de trato humano, de saber conversar. E caso não esteja acontecendo que esse condômino esteja conturbando a vida de todos ali, desculpa,
pode ser trazido também em assembleia, né? Existe o condômino que não está respeitando todas as regras do condomínio. Ele pode, inclusive, sair, ser solicitado para que ele saia daquele condomínio em diante. E tem que ter uma escala de punição também, né? Tem que ver na convenção. Tem que ser advertido ou não? Vai ser cobrado multa antes ou não? O que vai acontecer ali para daí se tornar uma perturbação realmente? É interessante a gente ter como se fosse assim uma banca conciliatória na convenção, estabelecer pessoas que farão parte da conciliação para tentar fazer as partes dos condôminos ficarem bem. É possível, né? Uma mediação Sim, entre condôminos, né? É muito importante, tem que ter sempre o pensamento de ter uma boa vizinhança. Claro. Né? Porque se você tá incomodando alguém, um dia você pode estar ali doente, querendo tranquilidade, ou você querer ter um silêncio. Exatamente, também acho. E qual que é a importância da gente ter uma convenção de condomínio realizada por um advogado? Não é obrigatório essa convenção ser realizada por advogado, mas o advogado vai estar vendo os aspectos legais, né? Eu gosto muito de fazer essa convenção, de ir no local, olhar os detalhes. A área de lazer é longe ou perto dos apartamentos? É no andar de baixo? Vai atrapalhar? Então, vamos colocar um horário menor para não incomodar? Então, assim, tem vários detalhes que você vai estar fazendo e, às vezes, só o advogado tem essa visão jurídica. E eu também acho que, muitas vezes, quando a convenção não é realizada por um advogado, ela, além de não ser bem feita, ela pode ser nula, né? Em várias questões ali, que não são por conflitar com a lei. Uhum. Legal. Então tá, gente, acho que é isso. Um beijo, boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau.